Olá, paz seja com todos. Nós estamos aqui nesse momento para dar sequência à nossa série de estudos sobre a tríade revelatória. Tríade que vem do latim tris ades, ou seja, três juntos. Revelatório é tudo aquilo que tem o poder ou condição de revelar. E já aprendemos também que a tríade revelatória, então, como já dissemos, três, é um trio de pessoas distintas que, atuando através do homem, originou as escrituras, que hoje juntas formam a Bíblia Sagrada, a nossa conhecida Bíblia. Então, esse estudo ele é muito interessante por conta da nossa busca em conhecer a verdade bíblica, em estudar as Escrituras, em nos aprofundar no conhecimento de Deus. Então é importante que nós saibamos como tudo isso surgiu, como surgiram as palavras que nós conhecemos hoje, como surgiu os escritos que hoje nós lemos, examinamos e pregamos, de como veio, como foi formado tudo isso. Então nós estamos nessa série de estudos e hoje nós vamos falar da segunda pessoa. A primeira nós já estudamos, que é a revelação, é o ato de Deus através do qual ele se dá a conhecer o homem. Não é o homem que descobre Deus, é Deus que se revela ao homem. E tudo que nós sabemos sobre Deus, que nós conhecemos ou podemos conhecer, foi Ele mesmo que desejou nos mostrar. Amém? A terceira pessoa é a iluminação. A iluminação é a responsável por esclarecer, por clarear o nosso entendimento sobre tudo aquilo que foi registrado, nos trazer a verdade dos registros. E a segunda pessoa, que é a que nós vamos estudar nessa noite, é a inspiração, que significa ato ou efeito de puxar para dentro, que vem do latim inspirare, que significa respirar profundamente. Na conotação romana, no contexto do Império Romano, na época em que foi traduzida a Septuaginta, também tinha o sentido de influenciar o coração. Então, daí também vem uma das origens da palavra inspiração que está na Bíblia e nós conhecemos hoje. E a inspiração que nós vamos falar, como estamos dizendo, é a inspiração da Bíblia, então inspiração divina. Antes da gente esclarecer melhor a respeito da inspiração, eu preciso esclarecer para você o que não é inspiração divina. Então, o que não é inspiração divina? Inspiração divina não é a mesma inspiração musical ou poética, aquela das palavras bonitas que mexem com a nossa emoção. Isso não é inspiração divina. A inspiração divina também não é perda de sentidos ou de consciência. Ninguém que escreveu a Bíblia ficou inconsciente para fazê-lo. E também não é uma possessão mecânica, ou seja, Deus não ia ditando e a pessoa escrevendo sem ao menos examinar ou entender aquilo que lhe estava sendo ditado. Quando nós estamos obedecendo a um ditado, nós não nos damos ao trabalho de raciocinar, de assimilar o que nos está sendo ditado. Nós simplesmente escrevemos, geralmente com pressa, para acompanhar aquele que está falando, como um escrivão geralmente faz. E aí isso também não é inspiração divina, ok? E eu te convido a ler comigo a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é um versículo muito usado quando se fala sobre o assunto inspiração divina, sobre a inspiração das Escrituras. E que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, responder, para corrigir, para instruir em justiça. Esses são os efeitos que a inspiração divina, ela quis causar
a respeito, através da Bíblia. Então a Bíblia, ela tem muitas outras capacidades, nós sabemos disso. Mas a Escritura, toda a Escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para tais coisas. E existe aqui uma divergência entre alguns teólogos, alguns estudiosos, de que toda a Escritura deveria estar traduzido como todas as Escrituras, ou toda parte da Escritura. E se nós formos concordar que cada parte da Escritura é divinamente inspirada, nós vamos entender que toda também é inspirada, porque se cada parte é inspirada, na totalidade também será. E se nós viermos a entender que toda a Escritura é inspirada, nós estamos abrangendo um conjunto do qual cada parte faz parte. Então, algumas discussões um pouco desnecessárias e que não nos edifica. Amém? Eu só estou falando sobre isso porque talvez você, ao estudar ou consultar, você vai encontrar algo a respeito e eu já quero deixar de antemão isso aqui com você. Então, vamos aqui, o que é a inspiração? Alguns escritos foram revelados e inspirados. Exemplo, Moisés, ao escrever o Gênesis, ele teve uma revelação, pois ele não estava lá, ele não conviveu com aquelas pessoas, ele não conviveu naquela época. Então Moisés teve uma revelação do que aconteceu no Éden, do que aconteceu a Noé e muitas outras histórias, para que ele as anotasse, as escrevesse e ficasse registrado. Também João, ao receber a revelação de Apocalipse. João, ele não veio ao nosso tempo, ou ao tempo vindouro, mas João, ele viu tais coisas e anotou aquilo que lhe foi autorizado a escrever. E mais para frente eu vou falar de novo sobre isso, tá ok? Mas também existe a inspiração que não provém puramente da revelação, que vem da vivência, da presença, como foi Samuel, por exemplo, Josué, escreveram daquilo que viveram. Samuel, como homem de Deus, ele teve revelações de Deus, mas ele também escreveu muitas coisas daquilo que ele vivenciou. E também nós temos Lucas, que escreve através de pesquisa. Nós vemos que Lucas, em alguns pontos, ele escreve daquilo que lhe contaram, porque ele foi um pesquisador, um entrevistador. Mas existem pontos em que ele já vai dizer, nós fomos, nós estávamos, porque ele passou a viver naquele contexto com os apóstolos e passou a vivenciar das experiências espirituais. Então ele escreve tanto por pesquisa como por vivência. Tá ok? E todos esses foram inspirados, porque Deus os levou a escrever, a anotar, a registrar aquilo que deveria ser registrado, aquilo que nós deveríamos tomar conhecimento. Porque nós sabemos que se não fosse registrado fielmente com as ideias, com os conceitos, as orientações de Deus, a palavra tenderia a se perder com o tempo. Nós vamos concordar que hoje, mesmo com tantos registros, mesmo com a Bíblia à nossa disposição e à disposição de quase todas as pessoas, né? Falando do contexto Brasil, a Bíblia ela é de fácil acesso hoje, ainda tem pessoas que conseguem distorcer a palavra, que conseguem ensinar aquilo que Deus não está falando. Imagine se fosse passado somente de geração a geração, de pai para filho, como era na antiguidade. Muita coisa iria se perder ou iria ser deturpada, corrompida. E Deus, conhecendo todas essas coisas, Deus ele já faz desde lá de trás ser registrado a sua palavra, a sua vontade, os seus conceitos para nós. E como acontece isso? Acontece como um laboratório. A mente humana, ela recebe de Deus esse sopro, a inspiração, e ali absorve e entende para que ela registre.
E aí entra a parte da inspiração, porque nem sempre aquilo que nós recebemos de Deus, nós conseguimos expressar fielmente. E então entra a inspiração para ensinar-lhe como fazer da melhor forma. Deus, com a sua sabedoria, ensina o homem. Mas, como eu já disse anteriormente, não faz com que o homem perca sua consciência, seu juízo, seus sentidos. Então, Deus orienta como fazer, através da inspiração, mas Deus não muda o estilo próprio do escritor. Deus respeita a capacitação pessoal, Deus respeita a linguagem, o estilo literário de cada escritor. Nós podemos dizer com isso que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não palavras de Deus. As palavras são dos escritores, mas a ideia, a essência, ela vem de Deus. E pode haver a inspiração, então, sem revelação? Pode. Como eu disse lá com Lucas, com Samuel, com Josué e alguns, as crônicas são escritos, mas que não foi revelado. Alguém escreveu porque precisava ser documentado, foi orientado que acontecesse. E acontece também a revelação sem inspiração. Lembra que eu disse que ia falar de João? Então você procura lá em Apocalipse 10, versículos 3 e 4, porque é muito forte. Revelação, mas não teve inspiração para escrever. Vai lá e confere, para a gente não se alongar muito, eu só vou te dar o endereço. Independente de como aconteceu, porque a inspiração, eu creio que para alguns autores, assim como para nós hoje que recebemos algo da parte do Senhor, ela tem momentos que vem forte, como um rugido de leão, mas também pode acontecer de forma suave, como um silêncio de um cordeiro, não é assim? Assim é Deus, ele se manifesta conforme a nossa necessidade ou conforme a nossa capacidade também. E independente, né, de como foi para alguns ou para todos, Deus ele inspirou divinamente homens a escrever os livros que hoje formam a Bíblia. Os escritores sagrados, eles foram receptáculos de uma revelação. Foram homens que falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito. Eles receberam oráculos divinos de forma especial, de forma única, e eles conseguiram escrever, registrar para que nós pudéssemos também alcançar essa revelação de Deus. A revelação de Deus ela é gradual e ela também não é completa, ela é parcial, porque Deus ele foi se revelando conforme as circunstâncias, conforme a época, gradativamente. Se ele fosse se revelando de todo lá no início, como seria? Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele foi se revelando aos poucos e ainda hoje ele vai se revelando a nós, como humanidade, como pessoa. Nós vamos aprendendo, tendo experiências e conhecendo melhor a Deus conforme as coisas se movem, não é assim? Esses homens foram aproximadamente 39 homens, 40, porque existe uma divergência do escritor dos Hebreus, né? Então existem assim algumas divergências sobre o escritor do livro de Jó, Ruth, enfim. Então a gente fica aí, né, numa faixa de 40 homens. E foi escrito num período também de aproximadamente 3.500 anos. Não foi tudo ao mesmo tempo. Até por isso, linguagens diferentes para mesmos assuntos e mesmos assuntos tratados com formas diferentes. Porém, o autor da Bíblia é único. O autor da Bíblia é o Senhor. Os homens foram escritores, registraram, mas o autor é único. E o tempo em que ela foi escrita, 3.500 anos,
não torna a Bíblia um livro defasado ou um livro que tenha validade determinada. A validade da Bíblia é indeterminada. Por quê? Os seus conceitos, os seus ensinamentos, as suas respostas, as revelações que existem na Bíblia, elas são o que nos direciona a conquistar a vida eterna. Então, que você possa ser inspirado a ler a palavra de Deus, para que ela te ilumine e te direcione para conquistar a salvação. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Todo o assunto da Bíblia nos leva para Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Que o Senhor nos abençoe. Se tiver dúvidas, alguma pergunta, pode me procurar no particular. Mas por hora ficamos por aqui. O assunto é maravilhoso, é lindo, é extenso. Que o Senhor ele venha abençoar a cada um. Em nome de Jesus. Amém.